Hoje vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa carne assada no forno com caldo de legumes e acompanhamentos variados. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa carne assada no forno com caldo de legumes e vários acompanhamentos. Muitas vezes a gente precisa preparar vários pratos para eventos ou para refeição festiva e a gente pensa, mas como vou fazer a carne e fazer assim e fazer assado, vai ficar a mesma coisa? Eu tenho uma ideia maravilhosa. Vocês podem fazer um passo básico para fazer a carne, pode ser vários tipos de carne, e depois a gente só muda o acompanhamento e parece que vocês trabalharam muito, prepararam várias coisas bem sofisticadas e na verdade é bem tranquilo, bem fácil, mas vocês ganham vários pratos com poucos passos. Vale a pena vocês ficarem comigo até o final. Gente, aqui vocês vão aprender uma receita que vai salvar vocês em muitas situações. Vamos ver os nossos ingredientes. Temos aqui um pedaço de carne, peito americano. Aqui temos cebola moída no liquidificador, podem também fazer ela picada. Salsão, talos de salsão. Cenouras, pimentão, tomates, vinho tinto seco, azeite de oliva, sal e páprica doce. Gente, podem usar vários tipos de carne para fazer este prato. Funciona muito bem com contrafilé, coração de paleta, peito americano. Muitas vezes eu preparo pedaços variados ou o mesmo tipo de carne e faço a mesma receita em paralelo, e quando a carne fica pronta, quando faço o acompanhamento, já tenho variedade de carnes. É muito prático. Vamos começar picando, cortando as nossas verduras. Vamos cortar o salsão em tiras bem fininhas. Fazemos também tirinhas bem fininhas do pimentão. Descascamos os tomates e cortamos em cubinhos bem pequenininhos. Agora, gente, vocês podem também fazer palitinhos bem fininhos da cenoura, mas tem uma maneira bem mais prática. Podemos simplesmente ralar a cenoura e pronto. No ralador grande. Com todos os legumes prontos, pegamos uma assadeira grande. Melhor forrar ela com papel alumínio, depois para facilitar a limpeza, depois de assar. Assim, se sujar, suja mais o papel e menos a assadeira. E aqui pegamos saquinho de assar no forno, de qualidade boa, para ele não rasgar, e tamanho grande. Assim, para caber tudo que a gente tem aqui. Eu gosto de colocar um saquinho dentro do outro, mais seguro, para manter tudo dentro, para não sair fora do saquinho. Primeiro, colocamos aqui a cebola.
Em cima da cebola, colocamos a carne. Assim, apertamos. E agora, todos os legumes. O tomate, o pimentão, o salsão e a cenoura. Colocamos o vinho, o azeite, o sal e a páprica. Fechamos o saquinho. Gente, é importante tentar tirar o ar, assim. Tentar tirar o ar, para depois o saquinho não estourar no forno. E agora temos que fechar com o fechinho, aquele que vem junto com o saquinho, mas não vamos fechar aqui embaixo, a gente sobe um pouco e fecha mais aqui em cima, porque com o vapor que forma aqui dentro no forno, pode estourar o saquinho, a gente não quer que estoure, a gente quer que a carne se cozinha bem com todas as verduras e os líquidos, para ela ficar bem molinha. Então, como mostrei para vocês, tiramos o ar para cima, e aí subimos e amarramos mais aqui em cima. Ok, nós viramos a carne um pouco e tentamos espalhar os temperos, as verduras, para ficar mais espalhado dentro do saquinho. Deixamos, viramos. Esta carne vai entrar assim em forno pré-aquecido a 200 graus por 2 horas. Vocês podem me acompanhar, de vez em quando olhar, não vai evaporar muito líquido, seu saquinho mantém fechado, ele vai inflar, vai ficar bem cheio de ar e a carne vai soltar o líquido, vai misturar com todos os temperos, vai ter bastante líquido até o final. Prestem atenção também, da mesma maneira que estamos fazendo esta carne, se quiserem aproveitar já fazer mais uma aqui, é uma solução rápida. Vamos encontrar daqui a 2 horas. A carne saiu do forno, esperamos um pouco para poder mexer, porque ela estava muito quente, agora já dá para cortar. Eu gosto de colocar luva, fica mais fácil de tirar bem a carne, separar dos legumes. Cortamos o saquinho, com cuidado para não derramar todo o líquido. A carne nós vamos guardar num tupperware. Pegar ela, sem os legumes. Assim. E tudo que ficou aqui dentro, nós vamos colocar em cima de uma peneira com cabo assim. Colocamos tudo em cima da peneira. Tiramos as luvas e agora, com uma colher, apertamos aqui em cima da peneira, amassamos bem todos os legumes. O objetivo aqui é engrossar o caldo. O caldo é este aqui embaixo, no vidro, e nós vamos descartar o que fica dentro da peneira. Tudo que passa dos legumes pelos furinhos da peneira para baixo
é utilizado e ele engrossa o nosso caldo. A gente tentem apertar o máximo possível para aproveitar o máximo que dá desses legumes. Também podem passar assim a colher para ajudar a tirar o máximo que vocês conseguem. E depois nós vamos colocar este caldo dentro de um tupperware. E com a carne também, os dois vamos deixar na geladeira. Normalmente eu gosto de deixar de noite para o dia e trabalhar no dia seguinte, mas se vocês começam cedo da manhã, à tarde, depois de 6 a 8 horas, já podem trabalhar com a carne. A carne já está bem gelada, é mais fácil fatiar ela em fatias finas agora. Prestem atenção, se a fibra da carne vai para cá, nós vamos cortar assim. Pegamos uma faca e cortamos fatias mais finas que a gente consegue, sem ela quebrar. Com a faca bem amolada, é importante para poder cortar fininho. Como vocês veem, a carne rende bastante, a gente corta bem fininho. Com esta carne vamos fazer 2 pratos, um com batata e outro com coração de alcachofa. Então, vamos arrumar a carne. Uma parte em uma bandeja assim, do jeito que eu tirei e coloquei aqui, já fica uma fatia deitada em cima da outra, fica bem bonito. Pegamos a outra parte e igual a gente faz na outra bandeja, no outro pirex. Arrumamos. Com este molho que também guardamos junto, também na geladeira junto com a carne, agora vamos preparar o acompanhamento de batata e de alcachofa. Para acompanhamento da nossa carne, vou mostrar hoje para vocês 2 opções legais. E da mesma maneira que a gente vai usar hoje a batata e coração de alcachofa, são 2 opções diferentes, vou mostrar como usar cada uma delas. Da mesma maneira, vocês podem usar ervilha, palmito em conserva, cortar ele em rodelinhas e usar ele para acompanhamento, cenoura em cubos, enfim, muita opção da imaginação de vocês. A batata, temos uma maneira para trabalhar com ela, eu vou mostrar, mas todas as outras opções que eu mencionei funcionam como coração de alcachofa. Então, para acompanhamento de batata, nós vamos cortar a batata de cima para baixo em 2. Colocamos a batata na panela com água, para a água cobrir, aqui tem água nesta panela, para ela cobrir, a água cobre a batata. Ligamos em fogo alto, não precisa cobrir. Quando ferver, nós baixamos o fogo e deixamos cozinhar por 7 minutos. E aí tiramos a batata. A batata cozinhou. Vamos colocar ela numa assadeira com papel manteiga. Vamos espalhar um pouquinho de sal em cima da batata. Borrifar um pouco de azeite de oliva. Esta batata vai entrar em forno pré-aquecido a 200 graus por 1 hora. Enquanto ela fica assando, vocês podem mexer um pouco com colher para ela dourar de todos os lados por igual. Ela tem que sair do forno mais encolhida, dourada. O coração de alcachofa é suficiente só cortar cada um mais ou menos em 4 ou 5 pedaços.
em tirinhas. Vamos agora fazer os dois molhos. Temos aqui já a batata bem assada, douradinha, e também a alcachofra. O molho que a gente guardou, vamos colocar uma parte numa panela e outra na outra panela. Mais ou menos metade, metade. E agora a alcachofra entra numa panela. Vamos já ligar aqui. Fogo médio. Quando ferver, nós vamos baixar e cozinhar uns 20 minutos até a alcachofra ficar mais macia. Podemos mexer de vez em quando. E com garfo nós verificamos que a alcachofra já está cozida, o coração de alcachofra. Agora, a batata também vamos colocar aqui na panela. Também em fogo médio, misturamos um pouco. A mesma coisa, quando ferver, nós vamos primeiro tampar a panela. Quando ferver, nós vamos baixar, cozinhar. Aqui dá para cozinhar menos 10, 15 minutos, só para a batata pegar o sabor. Enquanto o cozimento, se vocês percebem que a água, o líquido diminuiu muito, podem acrescentar mais água no filtro, bem pouquinho, aos poucos, para não formar uma sopa. E também verificar o sabor, se faltar um pouquinho de sal, podem acrescentar. Os nossos acompanhamentos estão prontos. Vamos arrumar com a carne. Aqui estamos com um dos pirex. Vamos arrumar a alcachofra, o contorno. E agora em cima vai o caldo. Bem em cima da carne, para ficar bem molhadinha. E aqui a segunda carne, arrumamos a batata. Bem no contorno da carne. E de novo, o molho bem em cima da carne. Vamos experimentar. Olhem como é bonito o jeito que a gente serve este prato, bem apetitoso. Gente, que tempero, que textura maravilhosa. Esta carne vai fazer um show na mesa de vocês. Lembrem, quando vocês fazem esta carne com ervilha, com palmito, com coração de alcachofra, podem congelar ela e só esquentar e servir. A batata é para servir na hora porque não fica boa congelada. É isso. Até aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero todos vocês no Instagram, lá vou postando tudo que vamos aprender aqui juntos e lembrem de entrar no meu site, está tudo bem organizado para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.